Já fazia um tempo que eu queria montar um teclado bipartido e também montar um teclado 75%. A montagem apresentada nesse vídeo junta essas duas vontades. Os teclados ditos ergonômicos tiveram seu momento de glória na década de 1990, na esteira do pânico da tendinite. Nessa época chegou um ponto que só se falava de tendinite, de lesão por esforço repetitivo. Todo mundo cujo trabalho envolvesse algum tipo de digitação achava que ia ficar inválido em poucos anos, fosse digitador, programador, caixa de supermercado. Em resposta, a Apple lançou o Adjustable Keyboard em 1993 e a Microsoft lançou o Natural Keyboard em 1994. A ideia central desses dois modelos é deixar o pulso do usuário trabalhando reto em relação ao braço. Isso é o que todo mundo prestava atenção na época, sem ser necessariamente o fator mais importante de ergonomia. Depois que o pânico esfriou, os teclados ergonômicos saíram da ribalta, mas nunca desapareceram completamente. Microsoft continua oferecendo o Natural Keyboard até hoje e, na seara dos teclados mecânicos, dá para notar um aumento de oferta dos teclados bipartidos. Existem diversos modelos de teclados ergonômicos ou bipartidos, com diferentes níveis de bizarrice. Tem um modelo com espelho retrovisor. Sem entrar no mérito, para mim não ia dar certo um teclado tão exótico, porque metade do meu expediente costuma ser no notebook, cujo teclado é obviamente padrão. Por exemplo, o teclado ortolinear eu consigo usar de forma produtiva, gosto muito dele, mas é o meu limite. A Shenzhen YMD oferece dois kits bipartidos, o SP84 e o SP64. Ambos bem conservadores no layout, sem nenhuma bizarrice. Optei pelo SP84 por ser bem mais barato e por ser um layout um pouco diferente do convencional. Por exemplo, ele tem 10 teclas extras que podem ser configuradas como teclas de mídia, de macro, etc. Já tenho dito isso antes e repetindo para constar. Um motivo que me leva sempre a comprar os kits da YMD é o fato deles virem com todas as peças críticas, ou nesse caso quase todas, como a gente vai ver. Em outras lojas a tendência é anunciar cada peça separadamente, aí tem que ficar garimpando anúncio para achar todas as peças que se encaixam. Na compra do kit dá para escolher entre estabilizadores encaixados por pressão e estabilizadores parafusados. Embora estabilizador seja uma commodity, é simpático vender junto com o kit para economizar um frete. Ok, primeira curiosidade, como funciona um teclado bipartido? Será que ele tem dois controladores? Será que funciona como se fosse dois meios teclados independentes? Nesse modelo, pelo menos, a solução técnica que eles adotaram foi usar um multiplexador serial. O controlador fica na metade esquerda, que é a parte ligada ao computador. O MCP fica do lado direito. É uma solução parecida com o que a gente usou no teclado Python. A diferença é que naquele teclado a gente usou dois MCPs para controlar o teclado inteiro. Enquanto nesse teclado bipartido, o multiplexador só toma conta do lado distante, vamos dizer assim. O cabo USB entre os dois teclados, na verdade, não é USB. Ele leva alimentação e um barramento I2C para conversar com o multiplexador MCP. A tecnologia I2C também é usada para controlar os LEDs de underglow. O controlador é o ATmega32A. Não é meu predileto porque ele implica em USB de software, que não é tão perfeito quanto o USB de hardware. Quer ver algumas diferenças que eu já notei? Quando eu desconecto o hub USB de um computador e ligo em outro, o teclado não funciona mais, tem que desconectar e reconectar o cabo do teclado. Às vezes, quando reseta o computador, o teclado também para de responder, aí tem que fazer o mesmo procedimento para ele voltar. Não é nada para perder o sono. No uso corrente, o USB de software funciona bem, mas são pequenos detalhes aí que, dependendo do caso de uso, você tem que, de repente, prestar atenção e procurar por um controlador com USB de hardware. O encaixe mecânico das duas metades do teclado é só pelo recorte, não é um encaixe positivo, não envolve atrito, nem tem nenhum ímã, mas é suficiente para manter no lugar se você pretende usar o teclado de um jeito convencional. Aqui eu mostro o teste inicial, quando o kit chegou. A placa já vem flechada com firmware, o que facilita o teste. Gosto muito da linha Keio Speed. Essa linha se caracteriza por chaves bem leves, curso um pouco mais curto e ponto de atuação bem alto, em torno de 1.1 mm. Já montei teclados com a Speed Pink, que faz clique, e a Speed Silver, que é linear. Faltava tentar a chave táctil dessa linha, que é a Speed Copper. Ela tem força de atuação entre 45 e 50 gramas e a força para afundar a tecla é 65 gramas. No geral, gostei bastante da chave. A sensação táctil é bem notável, sem ser aquela coisa do outro mundo, do outro planeta, como é o caso das Box Royals. O fato de ser táctil evita o acionamento por acidente, que é muito fácil de acontecer com as chaves Speed Silver, que elas são
são muito leves. Não é o caso de dizer que a Copper é melhor que a Silver, são chaves diferentes. Nas teclas extras eu usei chaves Box Royals. Já que são teclas de uso ocasional, pareceu fazer sentido deixá-las mais pesadas. As placas de circuito dão uma certa flexibilidade no posicionamento de algumas teclas, em particular a linha dos modificadores. Isso é mais ou menos padrão quando você compra um kit para montar. Mas daí tem que fazer aquele tradicional ensaio para ver se encaixa com as molduras, com a posição dos estabilizadores e, é claro, com os keycaps que você já tem. Nessa montagem eu não comprei keycaps específicos para o bipartido. A ideia era usar os shifts maiores como barras de espaço e todo o resto em volta tem que se ajustar em torno dessa premissa. Os estabilizadores foram comprados junto com o kit e optei pela versão parafusada, que é uma fixação mais positiva. As molduras plásticas desse kit apresentam recortes bem abertos na área do estabilizador e isso é um grande ponto positivo. Você pode dar manutenção pós-soldagem sem perder as vantagens do estabilizador tradicional. Sobre os keycaps, são os SA Chocolate, velhos conhecidos de quem já viu outros vídeos nossos. Já que o acabamento em plástico é acrílico preto, acho que o SP84 ficaria legal mesmo com as teclas pretas. O fato de ser bipartido também sugere usar keycaps específicos para o layout bipartido, ou teclas rotuláveis no bloco de teclas extras. Mas os keycaps são sempre peças caras, ainda mais com o dólar aí na estratosfera, e keycaps específicos para teclado bipartido são menos aproveitáveis em outras montagens. Então a gente decidiu se virar com o que tinha em casa. Quanto à soldagem, não tem nada especial, nem tirei foto, porque uma vez que você definiu as posições certas das teclas modificadoras, não tem mais mistério. Esse kit apresentou alguns problemas que não necessariamente desqualificam o kit, mas são coisas que um comprador deveria pensar e se precaver. Se eu soubesse desses pontos antes, ao menos pensaria em economizar um pouco mais e optar pelo kit SP64, que é todo construído em metal. 0ª questão, é mais um nitpicking meu. O teclado vem com ponto de soldagem para os LEDs de Caps Lock, Number Lock, mas eu achei que esses LEDs viriam no kit, só que não vieram. Aí, como tem que ser aqueles LEDs bem pequenos, eu não tenho em estoque, acabei montando sem eles mesmo. Primeira questão importante, o kit SP84 é todo de plástico acrílico. É basicamente um sanduíche de 6 folhas de acrílico de 2 ou 3 milímetros de espessura. Todo o acrílico é bem cortado, vem revestido para não riscar durante a montagem e não tem nada inerentemente errado com o fato de ser de plástico. Mas deu aquela impressão de que alguém tinha lá na China um estoque de folhas de acrílico, né, de 2 e 3 milímetros, tinha que se livrar do estoque, aí pensou, vamos cortar tudo isso no formato de um kit de teclado e vamos sair vendendo. Segunda questão, a instrução de montagem no anúncio do kit dá a entender que você pode escolher quais placas vai usar, montando o teclado mais grosso ou mais fino, usando mais ou menos folhas. Na prática não é assim, porque tanto as porcas como os parafusos são muito compridos. Eles são calculados para o caso de usar todas as folhas. Então se você usar menos folhas, teriam que providenciar outras porcas e outros parafusos. Mas até aí tudo bem, o teclado não fica feio, não fica nem excessivamente alto usando todo o material. Então é uma questão perdoável. Se olhar com atenção à lateral, aí lembra um pouco uma tábua de compensado ou uma massa folhada, uma bolacha 7 capas, quiçá uma caixa feita numa impressora 3D. Mesmo usando todas as folhas, você não consegue apertar muitos parafusos, eles batem no fundo um do outro dentro da porca. A única vantagem colateral disso é que impede que o parafuso seja apertado demais e acabe quebrando o acrílico. Então talvez tenha sido uma escolha deliberada. Vamos dar o benefício da dúvida. Terceira questão, já que a placa de circuito tem underglow, o acrílico da parte de baixo devia ser transparente. A única peça transparente é uma camada intermediária. É melhor do que nada, mas deixa passar muita pouca luz, não faz justiça ao underglow. Quarta questão, o acrílico no geral é black piano liso. É até bonito, mas qualquer sujeira, qualquer impressão digital aparece na hora. Então no fim do dia um acabamento fosco ou escovado ficaria melhor. Quinta questão, ele só veio com 4 pezinhos, 2 para uma metade e 2 para outra metade. O lado da frente ia ficar apoiado direto sobre o acrílico ou sobre uma cabeça de parafuso. Então você tem uma mesa de madeira e ia estragar a mesa. Então eu resolvi isso colando pezinhos de feltro, que podiam ser pezinhos de silicone. Sexta questão, na fatia de acrílico transparente, os buracos para os conectores USB estão marcados, mas não estão abertos. É preciso usar alguma ferramenta para acabar de abrir os buracos e nesse processo é muito fácil quebrar essa peça. Eu consegui quebrar as duas metades. Essas peças de plástico transparente são muito mais quebradiças que as demais. O ideal seria usar uma lima ou, se você tiver uma Dremel, alguma ferramenta de abrasão em vez de tentar cortar com uma alicate ou tesoura. Sétima questão, acredito que os parafusos vieram errados. Mais da metade vieram com cabeça menor do que o buraco no acrílico. Então eles não fixam
fixam nada. A porca simplesmente cai fora, por baixo do teclado com parafuso e tudo. Eu contornei esse problema provisoriamente utilizando os poucos parafusos corretos que vieram para iniciar a fixação, aí o teclado já não desmonta sozinho mais, e para os demais buracos eu achei aqui uns parafusos um pouco maiores. Se apertar muito eles ainda atravessam o plástico, mas apertando com jeito eles conseguem segurar tudo no lugar por atrito. E a última questão foi provavelmente um erro de montagem, porém provocado, na minha opinião, pela instrução de montagem deficiente. Vieram duas molduras para cada metade do teclado, uma de 2 mm e uma de 3 mm. Essas molduras não conseguem segurar a chave no lugar como as de metal, porque para pegar na presilha da chave a moldura tem que ter exatamente 1,5 mm de espessura. Com a moldura de plástico mais grossa, a chave tende a escapar para cima e aí puxa a placa do circuito junto. Eu soldei as chaves com a moldura de 3 mm, do jeito que eu costumo fazer com as molduras de metal, achando que no final o simples atrito de todas as chaves ia manter a placa para baixo. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. Me pareceu que se eu tivesse soldado com as duas molduras, feito um sanduíche com as duas molduras, aí teria ficado mais certo. De fato, verifiquei depois que a distância padrão entre o lado de cima da moldura e a placa do circuito é exatamente 5 mm, ou seja, exatamente a soma das duas molduras empilhadas. Qual seria a solução correta? Dessoldar todas as chaves e fazer de novo, mas haja paciência, né? Então eu tentei uma gambiarra. Quebrei alguns pedaços na moldura de 2 mm que sobrou e inserir entre a moldura e a placa de circuito, para, digamos assim, pelo menos nas bordas, preencher aquele espaço que a moldura faltante estaria preenchendo. E bastou alguns pedacinhos em alguns lugares, já foi suficiente para a placa de circuito ficar para baixo, ela já não sobe mais. Quanto ao firmware, a placa vem com firmware programável, mas a gente prefere padronizar no QMK, que é nosso velho conhecido. Alguns compradores desse kit comentaram que era complicado usar o QMK, mas eu pessoalmente não tive problema nenhum. Talvez já foi mais complicado no passado, porque o suporte do QMK para essa placa foi aceita no GitHub do QMK em março ou abril desse ano, 2020. E a propósito, o nome do projeto é o Whitfield/Split75. Esse kit não tem botão de reset na placa de circuito. O método para colocar ele em modo de update de firmware era manter o Ctrl esquerdo pressionado e aí ligar o USB. O meu layout seguiu mais ou menos o que a gente vê nas fotos comerciais do kit. Então ficou mais ou menos aquele padrão de fato, 75%, que todo mundo já está acostumado. Na primeira camada eu programei as teclas extras para serem teclas de mídia. Eu até pensei em colocar algumas macros, tipo copiar, colar, mas não me animei a usar. Eu nunca usei macros em teclado, então é uma coisa que eu não tenho costume. Na segunda camada ficaram algumas poucas teclas que ficaram faltando na primeira camada. O Caps Lock eu tradicionalmente jogo para a segunda camada e também os controles de underglow. Quanto à sensação de uso, a primeira sensação é que o teclado ficou bem silencioso, bem amortecido, provavelmente graças às chaves, claro, que são silenciosas, e também à estrutura de plástico, que amortece, absorve ruído, etc. Acho que em termos de sonoridade foi um dos melhores teclados que a gente já montou. Usando o teclado como um bloco só, é um teclado 75% ANSI, não tem nenhuma grande novidade para se adaptar. Então você esquece basicamente que é um teclado bipartido. O único detalhe que tem a ver com a barra de espaço bipartida é que a mão esquerda procura os modificadores de forma diferente, apesar deles ficarem nas mesmas posições absolutas que qualquer outro teclado. Em vez de ir direto para a posição absoluta, a mão esquerda parece que sabe contar. Ela teima em procurar o Alt na terceira tecla da direita para a esquerda. Só que
essa contagem ela é atrapalhada pela teclinha de tamanho unitário que a gente colocou logo do lado do espaço. Depois de algumas tentativas, acabei deixando a tecla pequena com a função Windows Command e as duas teclas à esquerda com a função de Alt. Para um usuário de Mac, parece um contrassenso, porque a tecla Command é muito importante na plataforma Mac, bem mais que a tecla Windows na plataforma Windows. Porém, o Alt também é importante para o usuário brasileiro, porque é através dele que a gente digita as letras acentuadas. O teclado com os blocos lado a lado, mas sem ângulo, ele lembra o teclado ortolinear que a gente montou, porque ele também tem os blocos, as duas metades da parte alfanumérica separados. Então lembrou bastante aquele teclado. Para mim é a melhor posição, assim, que me senti mais confortável, que diminui o ângulo do pulso e ao mesmo tempo a mão não estranha. E o outro jeito de usar o teclado é você usar os blocos abertos em ângulo, no estilo ergonômico mesmo. Então o período de aclimatação é um pouco mais longo, mas curiosamente foi o que me deu a maior velocidade de digitação dentre os três tipos. Como as metades são soltas, você tem uma versatilidade infinita. Você pode colocar na distância que quiser e no ângulo que quiser. Não é um ângulo pré-definido como nos teclados Natural Keyboard.